Boa noite a todos. Boa noite, povo de luz. Boa noite, meus irmãos de caminhada. Bom, vim aqui hoje tomar um mate com vocês e falar sobre. Tá meio cortando aqui. Boa noite, Sharon. O assunto hoje é. Boa noite, meu amigo Marcelo Fonseca. Hoje o assunto é a sexta lição das 11 lições que eu aprendi do Brasil ao Chile. Boa noite, Guilherme. Então hoje eu vou falar dessa sexta lição daqui do livro Sair para uma Caminhada e as 11 lições que aprendi do Brasil ao Chile. Esse livro que retrata uma vivência minha, uma experiência, tá? Uma viagem peregrinativa que eu fiz para reencontro comigo mesmo, reencontro com Deus, etc, etc, etc. E também para conversar com as pessoas através da linguagem não falada, da linguagem do coração, sair do julgamento dos 5 sentidos. Então, tudo isso foi experienciado nessa viagem e hoje adentramos na sexta lição. Tá? Deixa eu ver aqui uma coisa, estão ouvindo bem aí? A internet parece estar meio falhando. Tá bem, vamos lá então. Tá ouvindo bem aí, pessoal? Bom, a sexta lição, o sexto capítulo começa assim: o importante, a frase do sexto capítulo, é uma frase bem marcante. O importante não é ter as respostas certas para todas as questões, e sim fazer as perguntas certas. Depois isso vai ser entendido, tá? Então a sexta lição que eu aprendi do Brasil ao Chile, agora eu vou ler para vocês. E depois a gente vai conversando. Vou lendo e a gente vai conversando. À medida que vamos silenciando a nossa mente pensante, confiando e nos conectando mais com o universo, com Deus, com o todo, não importa o nome, e com a nossa verdadeira essência, ou seja, o nosso eu superior, a nossa consciência, a nossa centelha divina, vamos escutando mais essa voz interior que tudo sabe, pois ela é livre da ilusão do mundo material e dualista. Tá? Então, quando a gente está se conectando mais com o universo, com Deus, a gente vai saindo um pouco da dualidade e a gente vai vendo que, cara, a gente é bem além disso que a gente acredita ser, bem além dessa imagem que nos contaram e, e além do que nos classificaram, né? Que é a imagem dualista? É feio, bonito, certo, errado, inteligente, burro, né? E todas essas dualidades. Bom, portanto, quando a dúvida aparece, basta fazermos a pergunta certa que a resposta nos será dada. Então, quando a gente está em momentos de dúvida, a gente se conecta com a fonte criadora, se conecta com Deus e com Deus dentro da gente, ou seja, a nossa centelha divina, a nossa essência, e faz a pergunta certa. E quando a gente acerta a pergunta, a resposta vem através da nossa consciência. Ela vem, ela brota de dentro a resposta, tá? Então, de uma forma, isso se chama ouvir a intuição, tá? Então, o importante sempre é fazer a pergunta certa. Às vezes a pessoa, eu não encontro a resposta. É porque não está fazendo a pergunta certa, tá? Então, a cada dia eu conseguia me comunicar mais com esta voz.
no decorrer da viagem, eu comecei a cada vez mais ter uma conexão melhor com essa voz interior, né, com um todo, comecei a silenciar mais a minha mente, os meus pensamentos. E, e quando eu conseguia seguir as suas orientações, as coisas naturalmente iam se organizando. Você deve estar se perguntando, como ouvir essa tal voz? Bom, na verdade, há várias formas e particularidades de cada ser humano para ouvir essa voz. O que posso garantir, dito por todos os mestres que acompanham minha vida e também pelas minhas experiências meditativas, primeiramente é que não devemos buscar essa voz fora de nós, porque ela está no nosso interior, tá? Então, buscar a resposta fora nunca é o caminho. A gente tem que encontrar dentro. E como encontrar dentro? É aí que vem a grande dificuldade, né? Para aguçarmos nossa audição interna, para aguçarmos, escutar essa voz interior, que nada mais é que a nossa intuição, devemos estar atentos, ou seja, presentes, conscientes, pois em muitos casos não será ouvida e sim percebida através de um pensamento, sentido em seu coração, e não intelectualmente, nem através dos 5 sentidos. Tá? Outra orientação muito importante é que precisamos silenciar a mente pensante, acalmar o fluxo contínuo de pensamentos e ficar como um observador dos pensamentos que vêm e vão. Seja bem-vindo aí, pessoal que chegou depois, Isabel, Ana Paula, Carol. Então, eu estou na 6ª lição das 11 lições que aprendi do Brasil ao Chile. E a 6ª lição fala do ouvir a nossa intuição, ouvir a nossa voz do coração, ouvir a nossa essência, ouvir a Deus através da nossa essência, da nossa centelha divina. E isso é um exercício, fazer. Não digo que é difícil, mas exige um certo treino e as pessoas consideram difíceis porque não treinaram, não fizeram, não praticam isso normalmente. É algo que é sempre deixado por último, né? A nossa mente sempre tende a querer buscar as respostas através da própria mente, do conhecimento, e a gente deixa essa forma de conexão sempre por último, tá? Mas ela é importantíssima, ela nos dá os caminhos claros, os caminhos mais, vamos dizer, tranquilos e suaves. Ó. Então, como eu disse aqui, além disso, precisamos estar ao máximo no momento presente, puxando a mente para o aqui e agora. Uma das centenas de técnicas que há para isso é colocar a sua atenção na respiração, no ar entrando e saindo. Mais uma dica que considero importante é se desidentificar do ego, daquele personagem que você interpreta na vida, em que acabou acreditando que ele é você. Como exemplo, posso citar: você é um médico estudioso, sistemático, o melhor profissional da sua área, conquistador e muitas outras características que você cultiva e alimenta como se fosse você. Só que todos esses rótulos, isso tudo não é você. Esses são apenas papéis que você está interpretando nesta vida e que a sociedade e etc. colocou em você, e você está carregando esses rótulos achando que é você. Tá? Então, para ouvir essa voz interior, você deve se tornar um observador deste médico cheio de qualidades, como uma terceira pessoa. E este que observa o personagem médico, na verdade, é o seu verdadeiro eu. Então, quem está observando tudo, sim, é o nosso eu superior, ou seja, nosso espírito, né? A nossa parte, nossa consciência. Só que a vida nos leva a interpretarmos tantas vezes esses personagens que acabamos, em algum momento, até mesmo acreditando e achando que somos nós mesmos. Atualmente, com a massificação da internet, podemos aprender milhares de técnicas de meditação e como conquistar essa conexão com o seu verdadeiro eu.
Aqui não vou ensinar nenhuma técnica, até porque isso é muito particular da busca pela expansão da consciência de cada um. Só relatei que podemos colocar nossa atenção em práticas meditativas como ferramenta para o nosso autoconhecimento e despertar espiritual. Tudo isso tem como objetivo conquistarmos a paz interior, independentemente das coisas e situações externas, sendo essa a busca que todos anseiam em seu mais íntimo. Então, todo mundo busca a paz, não é? Então, o que ele mais anseia é estar em paz, né? Isso é o que a gente, na verdade, a gente anseia. É a liberdade, é estar em paz consigo, com o universo. Então, essa sexta lição mostrou que quando eu, durante o percurso, durante os desafios que vinham, e claro que com o decorrer da viagem eu comecei a aprender e comecei também pelo treinamento intensivo ali, né, lutando com a minha mente e me observando, e também pelo desgaste físico, a mente começa a cansar. Eu estava mais num estado de presença e confiando mais no universo, confiando mais que as coisas iam acontecer e que eu ia encontrar as pessoas certas. E percebendo isso, quando eu saía desse eixo, desse círculo de pensamentos, eu pegava, me afastava um pouco, silenciava, buscava a respiração, a meditação, as inúmeras técnicas, e depois disso eu voltava acreditando naquilo e as coisas realmente aconteciam, tá? Então, nessa sexta lição foi isso que aconteceu. E claro, como eu já falei até na quinta lição, tem como fazer meditações caminhando, tem inúmeras formas. A gente foi, vamos dizer, mal ensinado ou mal informado que a prática meditativa se consegue apenas sendo um Buda, ficando horas sentado, e não é nada disso. Isso é apenas e aí acabou criando-se uma repulsa muito grande pela meditação. E a meditação é só um estado de presença, de consciência, né? Ela também não é relaxamento. Relaxamento é outra coisa, tá? A gente precisa ter um pouco de relaxamento. Mas a meditação em si, realmente, ela é consciência, presença, tá? Então, é algo que a gente precisa estar presente e para conseguir se observar, para conseguir se conectar com o nosso espírito, com a nossa centelha divina. A partir daí, a gente começa a explorar um novo universo, a gente abre um espaço dentro da gente e a gente consegue enxergar outros caminhos. Quais são? Então aí a gente acessa o campo das ideias, né? A gente consegue ser mais criativo. A gente também acessa um espaço que permite a gente cultivar a paz dentro da gente. Então, quando a gente cultiva a paz dentro da gente, a gente cultiva a paz fora também. A paz reflete no lado de fora. Isso é automaticamente, tá? O pessoal quer deixar alguma pergunta? Lembrando do convite para todos que quiserem ir lá no shopping, dia 16 às 19 horas, vamos fazer o relançamento desse livro, tá? E a gente vai lá confraternizar, trocar uma ideia, vamos bater um papo e aí espero que apareça por lá para a gente conversar. Quem não me conhece, os que me conhecem também, né? Para a gente trocar aquela ideia aí e seguir, né? Seguir para alimentando aí essa energia para a gente criar os próximos livros, para a gente dar, né, tocar esses novos projetos, de trazer o autoconhecimento de uma forma mais simples, desmistificar a questão de espiritualidade.
eu venho também para trazer uma mensagem de que espiritualidade e prosperidade são coisas que têm que andar e andam de mãos dadas. Então as pessoas não entendem muito isso porque existem muitos hologramas, programações da matriz de controle milenares, né? Que fizeram com que as pessoas tivessem um certo medo dessas coisas, achando que essas duas coisas não podem andar juntos. E na verdade, é muito pelo contrário. Espiritualidade e prosperidade são coisas que andam de mãos dadas. Claro que é necessário limpar todos os sentimentos e emoções, limpar todos os paradigmas de ganância, todos os paradigmas de poder dado em mãos erradas, né? O poder numa pessoa que não tenha consciência. Então, esse é o problema. Então, só que esses paradigmas, essas programações estão no DNA da grande maioria, principalmente no Ocidente, tá? Então, no Oriente não é tanto, mas no Ocidente é demais, é absurdo as programações que foram feitas para a gente ser escravo, literalmente, e achar que, claro, somente a igreja podia cobrar, né? Mas eu não posso nem tocar muito nesse assunto numa live aqui no Insta, porque começa a cortar, começa a cair, então isso já tem mais certa experiência, a gente já sabe, tá? Mas quem quer saber mais, vem para os grupos de estudo, né? Entre nos grupos conosco aqui, privados, a gente conversa mais a fundo sobre essas coisas, bate mais um papo. Beleza, pessoal? Lembrando então, dia 16, lançamento lá do livro, lá no shopping, na Livraria Vanguarda. E aí, que mais? Pessoal, os trabalhos da Mãe Maria continuam, reiki nas terças-feiras, apometria, tá? Os meus atendimentos continuam. Não estamos fazendo eventos fora, não tem saído, mas a gente tem feito os movimentos normais aqui, atendimentos de terapia constelacional apométrica, cura quântica estelar, tá? Então é isso que está correndo aí, floral, homeopatia, medicina ortomolecular, isso tudo são coisas que a gente trabalha aqui direto. E lembrando dos produtos, né? A zeólita quântica, que é um baita de um produto detox do nosso organismo, são... Ah, tá cortando aí. A zeólita quântica, vamos ver aqui. Não, tá tudo ok aqui, Amanda. É um baita de um produto detox do nosso organismo, que, que tem o potencial de limpar e desintoxicar o nosso corpo de metais tóxicos pesados, dos xenormônios, né, dos plásticos que a gente consome muito aí, que são os xenoestrógenos, o bisfenol A, do plástico aquecido, tá? Então isso vai acumulando no nosso organismo. E são poucos produtos que conseguem fazer uma detoxificação. Então, metais tóxicos como alumínio, mercúrio, metal pesado, né? Mercúrio já é um metal pesado, do amálgama dos dentes. Isso é muito difícil tirar do organismo. O flúor é algo bem danoso. Então tem tantas outras coisas que trazem muito dano e é difícil tirar do nosso organismo. E através da zeólita a gente consegue fazer um trabalho de limpeza. E claro, quanto o nosso corpo está mais saudável, vamos dizer, detoxificado, embora a gente não queira, mas a gente consome muitas coisas aí que acabam intoxicando, né, com o acúmulo, com o passar do tempo. E isso não. A gente tenta evitar, mas às vezes a gente não consegue. Vem na água, vem na, né? Mas a gente tem que fazer o máximo possível
movimentos para limpando e aos poucos ir detoxificando, tá? Aí tem a questão do nosso fígado, que é importantíssimo detoxificar. Então, nosso fígado, pâncreas, intestino, né? Para quem não sabe, ó, o intestino é o nosso segundo cérebro, segundo a medicina chinesa, por quê? Porque lá 90% da serotonina, né, o hormônio da felicidade, é produzido no intestino. Então, se o teu intestino não está legal, com certeza o teu corpo, o resto não está legal, tá? Então, só que, claro, a gente são várias ferramentas. Então, eu trouxe o exemplo da zeólita quântica, que é um exemplo e é um produto. Ajuda em muitas coisas no organismo como um todo. Mas é necessário, às vezes, olhar para outras coisas, que fazer uma suplementação, que às vezes é fazer um uso de um probiótico, às vezes é fazer o uso de uma homeopatia. Os tratamentos homeopáticos são muito eficazes e é uma medicina de cura. Ó, a Isabel foi lá num evento lá em São Paulo que falaram muito da zeólita. É uma baita de um produto. E eu fui num evento em São Paulo também de medicina integrativa e holística. E o que foi falado mais lá nesse evento que eu fui, foi de detoxificação do organismo. Por quê? Porque isso influencia não só no físico, né? Influencia no emocional e no espiritual. Claro, nós que vemos o ser como um todo, que vemos o ser como corpo físico, mente, emoções e espírito ou consciência, a gente sabe que se tu não tá bem emocionalmente, a tua parte espiritual também não fica bem. Tu abre brechas, né, no teu espiritual. Se tu não tá legal espiritualmente, reflete no corpo. Se tu não tá bem no corpo, reflete nos outros dois setores, né? Então, cara, a gente tem que estar. A gente é isso aí. É que nem eu olhar pra mim e digo, eu tenho a cabeça, dois braços, duas pernas. Aí eu pego e digo, não, vou cuidar só da cabeça, não vou dar bola para os braços, para as pernas, não vou nem lavar, nem cuidar, nem nada. Cara, tu negar uma parte tua. E aí negando aquilo, daqui a pouco vai estar sujo, daqui a pouco vai estar infeccionado, daqui a pouco vai ter problema e aquilo vai afetar no resto. Embora tu queira, mesmo que tu negue, tá? Ó, o que a Isabel botou? Tanto em pó para ser diluído em água, assim como um creme dental. Ah, sim, sim, sim. Creme dental, creme para pele. Não, a zeólita é multifuncional. Quem quiser, entre em contato. Tem aqui, tem lá ali na Cassiano, na loja de produtos naturais ali da Isa, ali das gurias, que eu me esqueci o nome da loja. Tem ali também, tá? Tem aqui no Mãe Maria. Mas é isso aí, pessoal. Acho que era isso o recado. Vamos trocando ideia. A gente vai. Ó, a Isabel falou aí que esse encontro que ela foi, a tônica era a limpeza do campo biológico, exatamente. A limpeza do campo biológico influencia em tudo, tá? E então a gente não adianta só trabalhar o espiritual, né? Não é só espiritual não adianta. Tem que cuidar do físico, tem que cuidar das emoções. Eu conheço muito o autoconhecimento, isso que eu falo, o que eu mais falo aqui, vocês vão falar, vocês vão ver, porque é o que eu mais lido é a questão da mediunidade, é algo que a gente trabalha direto, e que ser um intermediário de duas ou mais dimensões, né? Dessa dimensão com outra dimensão. Isso é o que a gente mais vivencia aqui. Só que para ser um bom intermediário, um intermediário de confiança, um intermediário que faz a diferença na sua vida e na vida dos outros, o que ele tem que ser? Ele tem que ter autoconhecimento. Senão, a habilidade dele de fazer esse intermédio, ela acaba sendo mal utilizada. É que nem tu pegar alguém que não sabe, que sabe pilotar só trator
e aí tu dá um Porsche para ele pilotar, ou tu dá um avião. Cara, ele vai usar o Porsche ou o avião como um trator, porque é só o que ele sabe pilotar. Ele vai acabar prejudicando alguma coisa, danificando, porque é uma tecnologia que ele não conhece. Isso é a mesma coisa, tá? Então, sem o autoconhecimento, eu não posso usar essa tecnologia de uma forma saudável. Eu acabo prejudicando, às vezes, a mim e aos outros por consequência, tá? Então, o plano espiritual não é dizer que seja, é bem simples conhecer. Não é bem simples porque é algo que é infinito conhecimento que a gente vai ter sobre o plano espiritual. Mas é simples os caminhos, né, do autoconhecimento, tá? Claro que é um desafio, né, quebrar paradigmas internos, etc. Mas é simples. Então, isso aqui a gente não foi ensinado a fazer o simples, tá? A gente vai atrás de fenômenos paranormais, a gente vai atrás de coisas mirabolantes, mágicos, e não é. É coisa bem simples, tá? E reconhecer essa simplicidade, reconhecer que tudo está junto, nada está separado, e começar a se olhar sem se julgar, sem se culpar, sem se chicotear, isso é algo simples, né? Falando assim, é simples. Então, é o princípio do autoconhecimento, é a autoaceitação, é o autoamor, e é a coragem de vencer seus medos, de olhar para os seus medos, encarar, né? E quando a gente olha, às vezes o monstro nem é tão grande, é pequeno, só que a gente não olhava, então a gente tinha medo. Então, quando à medida que a gente bota, vira, opa, para aí, deu, agora eu estou disposto a resolver essa parada aí. Aí as coisas começam a se harmonizar. Beleza, pessoal? Gratidão aí pela atenção. Acho que era isso que eu tinha para comunicar hoje. A mensagem é rápida e é mais para falar da sexta lição, que foi uma lição de conexão mesmo comigo mesmo, tá? E a gente amanhã eu acho que eu abro uma live para falar da sétima lição, porque já em seguida essa semana já vai ter o evento e até lá eu quero falar das 11 lições, beleza? Então, vamos nos encontrando por aqui. Gratidão. Beijo, bom final de semana a todos.